Você já parou para pensar que os números reais formam um corpo ordenado completo? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath demonstraremos que o corpo ordenado dos números reais é completo. Nos utilizaremos dos conceitos de cota superior, de conjunto limitado superiormente, de supremo, de corpo ordenado completo, de sequência monótona, de sequência limitada, de limite de sequências, dos resultados princípio de indução e monotonicidade do limite de sequências e dos lemas dos InMaths 6, 20, 21, 22 e 23. Mais sobre estes assuntos na descrição. No InMath sobre a definição de números reais, nos questionamos por que uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais pode ser entendida como um número real. Por quê, hein? Por quê? Por quê? Se você ainda não assistiu, assista a definição de números reais antes de continuar. Vimos que responderemos a este questionamento se demonstrarmos que a estrutura de classes de equivalência definida forma um corpo ordenado completo. O primeiro passo em direção a isto foi definir uma aritmética. O segundo passo foi definir uma relação de ordem. O terceiro passo foi demonstrar que o conjunto das classes de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais constitui um corpo ordenado. E o quarto e último passo, que daremos neste InMath, é demonstrar que este corpo ordenado é completo. A definição de um corpo ordenado ser completo é todo subconjunto seu não vazio e limitado superiormente possuir supremo no referido corpo. Assim, o teorema que demonstraremos diz que, sendo A um subconjunto de números reais, se A é não vazio e limitado superiormente, então A possui supremo em R. Antes de prosseguirmos, um lembrete. A classe de xn sem a barra em cima denota a classe da sequência cujo primeiro elemento é x1, o segundo elemento é x2, o terceiro elemento é x3 e assim sucessivamente. Para cada n natural fixado, a classe de xn com a barra em cima denota a classe da sequência cujo primeiro elemento é xn, o segundo elemento é xn, o terceiro elemento é xn, e assim sucessivamente, todos os elementos da sequência são iguais a xn com n constante, fixo. Vejamos um esboço da demonstração. Queremos demonstrar que qualquer conjunto A de números reais não vazio e limitado superiormente tem um número real como supremo. Mas os números reais são classes de sequências de Cauchy de números racionais. Mostrar que existe um número real que é supremo de A significa mostrar que existe uma classe, digamos, xn, que é supremo de A. A ideia será começar com dois números racionais, um cuja classe constante é cota superior de A e outro cuja classe constante não é cota superior de A. Se a classe constante R é a menor dentre todas as cotas superiores de A, então o problema estará resolvido. A classe constante R é o supremo de A. Para facilitar a identificação, como R foi a primeira cota superior testada, vamos chamá-lo de x1, e o S vamos denotá-lo por y1. Se a classe constante R não é a menor dentre todas as cotas superiores de A, temos que testar um número menor que ela. Que classe escolher? Bem, como a classe constante S não é cota superior de A, sabemos que todas as classes menores que ela também não são cotas superiores de A. Assim, já sabemos que a classe que devemos escolher para teste é uma classe maior que a constante S. Juntando isso ao fato de a classe a escolher ter que ser menor que a classe constante R, percebemos então que a classe a escolher tem que estar entre as classes constantes S e R. Podemos, por exemplo, tentar a classe constante da média aritmética entre S e R. Não há nada de especial no ponto médio. Poderíamos tentar qualquer classe entre S e R. Se a classe constante R mais S sobre 2 é uma cota superior de A e a menor dentre todas, então o problema estará resolvido. A classe constante R mais S sobre 2 é o supremo de A. Se a classe constante R mais S sobre 2 é uma cota superior de A, mas não a menor, então temos que testar um número menor que ela, e ainda maior que S. Por isso, temos que testar um número entre S e R mais S sobre 2. Se a classe constante R mais S sobre 2 não é nem uma cota superior de A, então temos que testar um número maior que ela, e ainda menor que R. Por isso, temos que testar um número entre R mais S sobre 2 e R.
Ainda a título de identificação, se a classe constante R mais S sobre 2 é uma cota superior de A, vamos denotar R mais S sobre 2 por X2. Assim, X2 é a segunda cota superior de A, testada se é ou não supremo. E neste caso, chamaremos de Y2 o próprio Y1, isto é, Y2 será igual a Y1. Se a classe constante R mais S sobre 2 não é uma cota superior de A, vamos denotar R mais S sobre 2 por Y2. Assim, Y2 é o segundo número que não é cota superior de A que limita nosso intervalo de teste. E neste caso, chamaremos de X2 o próprio X1. Isto é, X2 será igual a X1. Logo, num caso, temos que testar um número entre S e R mais S sobre 2. E no outro caso, temos que testar um número entre R mais S sobre 2 e R. De qualquer forma, temos que testar um número entre Y2 e X2. Podemos, por exemplo, tentar novamente a média aritmética. Mais uma vez, não há nada de especial na média entre Y2 e X2. Poderíamos tentar qualquer classe localizada entre esses números. Se a classe constante X2 mais Y2 sobre 2 é uma cota superior de A e a menor dentre todas, então o problema estará resolvido. A classe constante X2 mais Y2 sobre 2 é o supremo de A. Se a classe constante X2 mais Y2 sobre 2 é uma cota superior de A, mas não a menor, então temos que testar um número menor que ela, e ainda maior que Y2. Por isso, temos que testar um número entre Y2 e X2 mais Y2 sobre 2. Se a classe constante X2 mais Y2 sobre 2 não é nem uma cota superior de A, então temos que testar um número maior que ela, e ainda menor que X2. Por isso, temos que testar um número entre X2 mais Y2 sobre 2 e X2. Novamente, para identificação, se a classe constante X2 mais Y2 sobre 2 é uma cota superior de A, vamos denotar X2 mais Y2 sobre 2 por X3. Assim, X3 é a terceira cota superior de A testada se é ou não supremo. E neste caso, chamaremos de Y3 o próprio Y2, isto é, Y3 será igual a Y2. Se a classe constante X2 mais Y2 sobre 2 não é uma cota superior de A, vamos denotar X2 mais Y2 sobre 2 por Y3. Assim, Y3 é o terceiro número que não é cota superior de A que limita nosso intervalo de teste. E neste caso, chamaremos de X3 o próprio X2, isto é, X3 será igual a X2. Logo, em dois dos casos, temos que testar um número entre Y2 e X2 mais Y2 sobre 2. E nos outros dois casos, temos que testar um número entre X2 mais Y2 sobre 2 e X2. De qualquer forma, no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto caso, temos que testar um número entre Y3 e X3. Continuando esse procedimento, construímos duas sequências, uma xn e outra yn com as seguintes propriedades, muito convenientes por sinal. As classes constantes xn são sempre cotas superiores de A. As classes constantes yn são sempre não cotas superiores de A. Os xn estão se aproximando dos yn. Como todos os xn são cotas superiores de A, o limite do xn é também uma cota superior de A. Agora, perceba que interessante. Como os xn se aproximam cada vez mais de números, os yn, que não são cotas superiores de A, dado qualquer número menor que o limite do xn, existe algum dos yn entre eles dois. Dado qualquer número real menor que o limite do xn, existe algum yn entre este número e o limite do xn. Por ser menor que uma não cota superior de A, este número não é cota superior de A. Ou seja, qualquer que seja um número real menor que o limite do xn, esse número real não é cota superior de A. Logo, o limite do xn é a menor dentre todas as cotas superiores de A. O limite do xn é o supremo de A que procuramos. Recapitulando, nossa estratégia de demonstração será começar com uma cota superior e uma não cota superior de A quaisquer. A partir destes, vamos construindo uma sequência de cotas superiores e outra de números que não são cotas superiores, de forma que estas sequências se aproximam uma da outra. Por ser de uma sequência de cotas superiores, o limite é também uma cota superior. Mas, por ser também o limite de uma sequência de não cotas superiores, nenhum número menor que ele é cota superior. Portanto, o limite é menor de todas as cotas superiores.
Vamos então à demonstração em si. Seja A um conjunto de números reais não vazio e limitado superiormente. Como primeira etapa, vamos obter sequências de números racionais xn e yn, tais que, para todo j natural, a classe constante xj é uma cota superior de A e a classe constante yj não é uma cota superior de A. Não se esqueça das hipóteses de que A é limitado superiormente e não vazio. Como A é limitado superiormente, existe uma classe UN que é cota superior de A. Como 1 é pouco e 2 é bom, segue que o n mais 2 é maior que o n mais 1 para todo n natural, donde o n mais 2 menos o n é maior que 1 para todo n natural. Mas a diferença entre os elementos, o n mais 2 e o n ser maior que uma constante positiva, é precisamente a definição que demos ao fato de a classe UN ser menor que a classe UN mais 2. Daí, pelo lema que vimos no IMF 22, existe um número racional R tal que a classe UN é menor que a classe constante R, que por sua vez é menor que a classe UN mais 2. Como a classe constante R é maior que a classe UN e a classe UN é uma cota superior de A, segue que a classe constante R é cota superior de A. Como A é não vazio, existe uma classe AN pertencente a A. Como a n-2 é menor que a n-1, segue que a n menos, entre parênteses, a n-2 é maior que 1 para todo n natural. Mas a n que subtrai a n-2 ser maior que uma constante positiva, significa que a classe n-2 é menor que a classe AN. Daí, invocando novamente o lema do IMF 22, existe S racional, tal que a classe n-2 é menor que a classe constante S, que por sua vez é menor que a classe AN. Como a classe constante S é menor que um elemento de A, segue que a classe constante S não é cota superior de A. Vamos definir agora sequências xn e yn de forma indutiva. Sejam x1 igual a R e y1 igual a S. E para cada n natural, se a classe constante xn mais yn sobre 2 for cota superior de A, então xn mais 1 será igual a xn mais yn sobre 2. Se a classe constante xn mais yn sobre 2 não for cota superior de A, então xn mais 1 será igual ao próprio xn. Para yn mais 1 será o oposto. Se a classe constante xn mais yn sobre 2 for cota superior de A, então yn mais 1 será o próprio yn. Se a classe constante xn mais yn sobre 2 não for cota superior de A, então yn mais 1 será igual a xn mais yn sobre 2. A primeira coisa a notar é que xn e yn são sequências de números racionais. Vejamos por indução que a classe constante xj é cota superior de A para todo j natural. Lembre-se que definimos x1 por R. Lembre-se também que a classe constante R é cota superior de A. Logo, a classe constante x1 é cota superior de A, provando assim que a propriedade é válida para j igual a 1. Agora, suponha que a classe constante xj é cota superior de A para algum j natural. Temos que ou xj mais 1 é igual a xj mais yj sobre 2, ou xj mais 1 é igual a xj. Pela forma como definimos a sequência, xj mais 1 é igual a xj mais yj sobre 2 quando a classe constante xj mais yj sobre 2 é cota superior de A. Portanto, se xj mais 1 é igual a xj mais yj sobre 2, então a classe constante xj mais 1 é cota superior de A. Se xj mais 1 é igual a xj, então, como pela hipótese de indução a classe constante xj é cota superior de A, a classe constante xj mais 1 também é cota superior de A. Em qualquer caso, a classe constante xj mais 1 é cota superior de A. Ou seja, demonstramos que a propriedade é válida para j igual a 1. Demonstramos também que se ela é válida para algum número natural, então é válida para o seu sucessor. Logo, como ela é válida para j igual a 1 e é válida para o seguinte, a propriedade é válida para j igual a 2. Como ela é válida para j igual a 2 e é válida para o seguinte, a propriedade é válida para j igual a 3. Como ela é válida para j igual a 3 e é válida para o seguinte, a propriedade é válida para j igual a 4. E assim sucessivamente, pelo princípio de indução, segue que a classe constante xj é cota superior de A para todo j natural.
Com raciocínio análogo ao que utilizamos acima, verifica-se que para todo j natural, a classe constante yj não é cota superior de A. Guarde que, para todo j natural, a classe constante xj é cota superior de A e a classe constante yj não é cota superior de A. Primeira etapa concluída! Como segunda etapa, vamos verificar que as sequências xn e yn são de Cauchy. Para todo j natural, como a classe constante yj não é cota superior de A, segue que existe uma classe Bn pertencente a A maior que a classe constante yj. Como para todo j natural, a classe constante xj é cota superior de A, segue que a classe Bn é menor ou igual que a classe constante xj. Daí, a classe constante yj é menor que a classe constante xj para todo j natural. Por isso, pelo lema visto no IMF 21, segue que yj é menor que xj para todo j natural. Vejamos que a sequência xn é não crescente. De fato, para todo n natural, temos que ou xn mais 1 é igual a xn mais yn sobre 2, ou xn mais 1 é igual a xn. Se xn mais 1 é igual a xn mais yn sobre 2, então, como yn é menor que xn, somando xn dos dois lados da desigualdade, temos que yn mais xn é menor que xn mais xn. Dividindo por 2, temos que xn mais yn sobre 2 é menor que xn mais xn sobre 2. Mas xn mais yn sobre 2 é o xn mais 1, e xn mais xn sobre 2 é igual a xn. Por isso, num caso, xn mais 1 é menor que xn, e no outro caso, xn mais 1 é igual a xn. Ou seja, xn mais 1 é menor ou igual a xn para todo n natural. Logo, pela propriedade de sequência monótona, a sequência xn é não crescente. Com raciocínio análogo ao que usamos agora, podemos demonstrar que a sequência yn é não decrescente. Agora, vejamos que xn é uma sequência limitada. De fato, como yn é não decrescente, segue que y1 é menor ou igual a yn para todo n natural. Agora, precisamos nos lembrar que lá em cima verificamos que yn é menor que xn para todo n natural, donde y1 é menor ou igual a yn, que por sua vez é menor que xn para todo n natural. Como a sequência xn é não crescente, segue que xn é menor ou igual a x1 para todo n natural. Daí, y1 é menor ou igual a yn, que por sua vez é menor que xn, que é menor ou igual a x1. Isto é, y1 é menor ou igual a xn, que é menor ou igual a x1 para todo n natural, donde xn é uma sequência limitada. De forma análoga, segue que yn é também uma sequência limitada. Como xn e yn são sequências de números racionais e são monótonas e limitadas, pelo lema visto no IMF 20, segue que as sequências xn e yn são de Cauchy. Daí, xn e yn são sequências de Cauchy de números racionais. Desta forma, as classes de equivalência xn e yn estão bem definidas. Segunda etapa concluída! Como terceira etapa, vamos verificar que limite das classes constante yj quando j tende a infinito é igual à classe xn, seja n natural arbitrário. Da forma como definimos a sequência, ou xn mais 1 é igual a xn mais yn sobre 2, ou xn mais 1 é igual a xn. Se xn mais 1 é igual a xn mais yn sobre 2, então a classe constante xn mais yn sobre 2 é cota superior de A, donde yn mais 1 é igual a yn. Se xn mais 1 é igual a xn, então a classe constante xn mais yn sobre 2 não é cota superior de A, donde yn mais 1 é igual a xn mais yn sobre 2. Ou seja, se xn mais 1 que é o xn mais yn sobre 2, então o yn mais 1 é o yn. Mas, se xn mais 1 é o xn, então yn mais 1 que é o xn mais yn sobre 2. No primeiro caso, xn mais 1 menos yn mais 1 é então igual a xn mais yn sobre 2 menos yn. No segundo caso, xn mais 1 menos yn mais 1 é igual a xn menos xn mais yn sobre 2. No primeiro caso, igualando denominadores, temos xn mais yn sobre 2 menos 2yn sobre 2. Repetindo o denominador e subtraindo numeradores, temos xn mais yn menos 2yn sobre 2, que é igual a xn menos yn sobre 2.
No segundo caso, com contas análogas, temos que xn mais 1 menos yn mais 1 é igual a xn menos yn sobre 2. Assim, em qualquer caso, xn mais 1 menos yn mais 1 é igual a xn menos yn sobre 2. Como o n foi tomado arbitrário no conjunto dos números naturais, segue que xn mais 1 menos yn mais 1 é igual a xn menos yn sobre 2 para todo n natural. Vejamos por indução que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 para todo n natural. Temos que x1 menos y1 é igual a x1 menos y1 sobre 1, que por sua vez é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a 0, que é igual ao x1 menos y1 sobre o 2 elevado a 1 menos 1. Isto é, a propriedade é válida para n igual a 1. Agora, suponha que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 para algum n natural. Já havíamos notado que xn mais 1 menos yn mais 1 é igual a xn menos yn sobre 2. Mas a hipótese de indução diz que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1. Como dividir uma fração por 2 é multiplicar o denominador desta fração por 2, temos x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 vezes 2, que é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 mais 1, que por fim é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ou seja, demonstramos que a igualdade é válida para n igual a 1. Demonstramos também que se ela é válida para algum natural, então ela é válida para o seu sucessor. Logo, como ela é válida para n igual a 1 e é válida para o seguinte, a igualdade é válida para n igual a 2. Como ela é válida para n igual a 2 e é válida para o seguinte, a igualdade é válida para n igual a 3. E assim, sucessivamente, pelo princípio de indução, segue que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 para todo n natural. Agora, seja epsilon racional positivo arbitrário. Como a sequência 2 elevado a n é ilimitada superiormente, existe n0 natural, tal que 2 elevado a n0 é maior que 2 que multiplica x1 menos y1 sobre epsilon. Trocando 2 elevado a n0 e epsilon de lado e transformando 2 do numerador em 2 elevado a n menos 1 no denominador, temos que epsilon é maior que x1 menos y1 sobre 2 elevado a n0 vezes 2 elevado a menos 1, que é equivalente a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n0 menos 1 menor que epsilon. Se n natural é maior ou igual a n0, então n0 menos 1 é menor ou igual a n menos 1, donde, como 2 é uma base maior que 1, 2 elevado a n0 menos 1 é menor ou igual a 2 elevado a n menos 1. Invertendo tudo de lado, temos que 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a n0 menos 1. Como xj é maior que yj para todo número natural j, em particular, x1 é maior que y1. donde x1 menos y1 é maior que zero. Assim, podemos multiplicar x1 menos y1 dos dois lados sem alterar a desigualdade. Mas x1 menos y1 sobre 2 elevado a n0 menos 1 é menor que epsilon. Ahá! Agora, precisamos nos lembrar que, usando o princípio de indução, demonstramos que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 para todo n natural. Como módulo de xn menos yn menos 0 é igual a xn menos yn, temos que módulo de xn menos yn menos 0 é menor que epsilon sempre que n natural é maior ou igual a n0. Como epsilon positivo foi tomado arbitrário no conjunto dos números racionais, pela definição de limite de sequências, segue que limite de módulo de xn menos yn é igual a zero. Como xn e yn são sequências de Cauchy de números racionais e limite de módulo de xn menos yn é igual a zero, pela definição que demos à relação de equivalência, segue que a classe xn é equivalente à classe yn. Logo, pelo lema visto no IMF 6, segue que a classe xn é igual à classe yn. Agora, pelo lema visto no IMF 23, segue que limite das classes constante yj é igual à classe yn. Como a classe xn é igual à classe yn, segue que limite das classes constante yj é igual à classe xn. Guarde com muito carinho esta informação. Terceira etapa concluída!
Como quarta e última etapa, vamos verificar que a classe Xn é o supremo do conjunto A. Seja Bn uma classe pertencente ao conjunto A arbitrária. Lembre-se que vimos na primeira etapa que a classe constante xj é cota superior de A para todo J natural. Assim como a classe Bn é um elemento de A e as classes constantes xj são cotas superiores, temos que a classe Bn é menor ou igual que a classe constante xj para todo J natural. Mas se todos os elementos de uma sequência são maiores ou iguais a uma constante, monotonicidade de limite de sequências, eu escolho você! A monotonicidade de limite de sequências garante que o limite, quando existe, é maior ou igual a constante. Mas o limite das classes constantes xj existe e é igual à classe xn. Como já dissemos, isto foi visto no lema do IMF 23. Por isso, a classe Bn é menor ou igual à classe xn. Como a classe Bn foi tomada arbitrária no conjunto A, segue que a classe Bn é menor ou igual que a classe xn para toda a classe Bn pertencente a A. Ahá! Mas ser maior ou igual a todos os elementos de um conjunto é ser cota superior desse conjunto. Agora seja Tn uma classe menor que a classe Xn arbitrária. Xn ser maior que Tn significa que Xn menos Tn é maior que zero. Como o limite das classes constante yj é igual à classe xn e xn menos tn é um número real positivo, pela definição de limite de sequências, existe J0 natural, tal que módulo da classe constante yj menos a classe xn é menor que a classe xn menos a classe tn, sempre que j é natural e é maior ou igual a J0. Em particular, o módulo da classe constante yj0 menos a classe xn é menor que a classe xn menos a classe tn, que, pelas propriedades de módulo, implica que a classe tn menos a classe xn é menor que a classe constante yj0 menos a classe xn. Como a classe xn aparece subtraindo dos dois lados da desigualdade, segue que a classe tn é menor que a classe constante yj0. Agora, lembre-se que na primeira etapa também demonstramos que todas as classes constantes yj não são cotas superiores de A. Em particular, a classe constante yj0 não é cota superior de A. Logo, existe pelo menos um elemento de A que é maior que a classe constante yj0. Como a classe Tn é menor que a classe constante yj0, esse elemento de A também é maior que a classe Tn. Como existe um elemento de A que é maior que a classe Tn, segue que a classe Tn também não é cota superior de A. Como a classe menor que a classe xn foi tomada arbitrária em R, segue que todas as classes menores que xn não são cotas superiores de A. Como xn é cota superior de A e não existe cota menor que xn, para nossa alegria, temos que xn é menor dentre todas as cotas superiores de A. A classe xn é supremo de A, concluindo assim a quarta etapa e, consequentemente, a demonstração do teorema. Façamos uma pequena revisão. Começamos já utilizando a hipótese de o conjunto A ser limitado superiormente para tomarmos uma cota superior qualquer de A. Utilizamos essa cota e o lema do IMF 22 para conseguir um número racional cuja classe constante é também uma cota superior de A. Utilizamos a hipótese de A ser não vazio para tomarmos um elemento seu. Utilizamos esse elemento e novamente o lema do IMF 22 para conseguir um número racional cuja classe constante não é uma cota superior de A. Partindo dos dois racionais conseguidos, construímos de forma indutiva duas sequências de números racionais. Uma xn, tal que as classes constantes são todas cotas superiores de A, e outra yn, tal que todas as classes constantes não são cotas superiores de A. Em seguida, verificamos que ambas as sequências de números racionais são monótonas e limitadas. Com essa informação, invocamos o lema do IMF 20 para concluir que as sequências são de Cauchy, e, portanto, faz sentido falar da classe de equivalência de cada uma delas. Isto é, cada uma das sequências define um número real.
Continuando, verificamos que xn menos yn é igual a x1 menos y1 sobre 2 elevado a n menos 1 para todo n natural, o que implica que o limite do módulo de xn menos yn é igual a zero, que por sua vez é o que define o fato de a classe xn ser equivalente à classe yn. Mas duas sequências serem equivalentes implica que elas definem a mesma classe. Daí, invocamos desta vez o lema do IMF 23 para notar que limite das classes constante yj é igual à classe yn. Como a classe yn é a classe xn, concluímos que limite das classes constantes yj é igual à classe xn. Caminhando para o fim, utilizamos a monotonicidade dos limites para verificar que, por ser limite de uma sequência de cotas superiores de A classe xn é também uma cota superior de A. Mas, porque a classe xn é limite também de uma sequência de não cotas superiores, qualquer que seja o número real menor que a classe xn, esse número real não é cota superior de A. Logo, a classe xn é a menor dentre todas as cotas superiores de A. Portanto, a classe xn é o supremo de A, como queríamos demonstrar. Com este teorema, respondemos o primeiro questionamento feito no IMF sobre a definição de números reais. O teorema que acabamos de demonstrar é comumente chamado de axioma do supremo. Você pode achar estranho chamar de axioma um resultado demonstrado. Isso ocorre porque nesta série de vídeos, os números reais estão sendo definidos de forma construtiva. No entanto, em outras abordagens, os números reais são dados por meio axiomático. E naqueles casos, isto é, em tais abordagens, o resultado do teorema é um axioma. Do IMF 2 até o IMF 19, mostramos que o conjunto que criamos tem exatamente as mesmas propriedades do conjunto dos números racionais. Isto é, do IMF 2 ao 19, mostramos que o conjunto dos números reais satisfaz todas as propriedades de um corpo ordenado. Como o conjunto dos números racionais também é um corpo ordenado, até aquele momento não havíamos exibido nenhuma novidade dos reais aos racionais. No presente vídeo, vimos que o corpo ordenado dos números reais é completo, propriedade esta que os racionais não possuem. Nos próximos IMFs, demonstraremos que o corpo ordenado dos números racionais não é completo.